Olá, está começando o Panorama, que hoje fala sobre mudanças climáticas. Elas estão sempre nas manchetes da imprensa no mundo todo, seja com enchentes e temperaturas recordes, seja com protestos por mais ações governamentais e atividades sustentáveis. Aqui no Brasil, o clima foi pauta de eleições e motivo de compromissos do novo governo federal, não só com lideranças nacionais, mas também na Organização das Nações Unidas. Como sentimos as consequências das mudanças climáticas? O que precisamos mudar na nossa cultura ambiental? O programa de hoje vai explicar as principais alterações no clima da Terra e como isso impacta o desenvolvimento, paisagens e tradições dos povos. Fique com a gente, porque o Panorama está só começando. O Panorama de hoje conta com a participação da professora Silvia Zanirato, do curso de Gestão Ambiental e dos programas de pós-graduação em Ciência Ambiental e em Mudança Social e Participação Política na Universidade de São Paulo. Professora, muito obrigado pela sua presença aqui no Panorama. E o clima e as mudanças climáticas, especificamente, são sempre temas amplos de política nacional, internacional, mas a sociedade mesmo, a população, o cidadão comum, já compreendeu a urgência desse debate? Dizer, em primeiro lugar, satisfação de estar conversando com vocês e, assim, da pertinência da tua questão, que é algo que me preocupa, né, de um modo geral, porque a gente tem muita dificuldade, ainda há muita dificuldade de transpor, né, essa barreira existente entre o que se pesquisa no âmbito da universidade, como comunicar isso aos gestores, como comunicar isso para a sociedade de uma forma mais ampla. A COP27, que é feita pela Organização das Nações Unidas e dessa vez aconteceu no Egito, tratou muito da questão do mercado de carbono, da energia solar, da agricultura sustentável. Qual a importância desses acordos internacionais, desses pactos que são feitos entre os países? Uma parte significativa dos problemas, eles têm não só origem, mas uma difusão no âmbito mundial, então é necessário que haja encontros, eventos com todos os estados parte, né, na tentativa de resolver o problema. Agora, de fato, nós estamos tendo encontros dessa ordem praticamente, eu não vou dizer nem da Rio 92, mas até anterior a isso, né, na expectativa de que esses acordos avancem, mas ainda é um avançar lento, né? Um avançar lento, há algumas medidas no campo da mitigação, mas ainda não se pode dizer que eles sejam suficientes para provocar mudanças na forma, né? Como nós estamos cada vez mais comprometendo o funcionamento do clima e na forma como nós precisamos de nos adaptar para esses eventos que já estão sendo vistos com uma frequência que nós não gostaríamos de tê-los, não? Professora, e acordos internacionais devem prever mais recursos contra os impactos das mudanças climáticas no mundo. Foi o que o engenheiro florestal André Ferretti, gerente de Economia e de Biodiversidade da Fundação Boticário, analisou no programa Mundo Político aqui da TV Assembleia. Para que os países, as comunidades, as populações do mundo inteiro, assim como os ecossistemas, sofram menos impactos, além da gente ter que reduzir emissões de gases de efeito estufa urgentemente, a gente sabe que são essenciais as medidas de adaptação a esses novos cenários climáticos. E principalmente os países aí que menos contribuíram para as emissões de gases de efeito estufa ao longo dos últimos séculos, são os que sofrem mais consequências, porque têm menos condição de se preparar para as questões adversas que irão enfrentar. O que a gente sabe é que o termo que ficou na Convenção de Países Particularmente Vulneráveis é um termo que já vem desde da Convenção do Clima assinada aqui na Rio 92, que reconhece que os países que têm zonas costeiras mais baixas, áridas também, e semiáridas, ou também zonas sujeitas a inundações, secas, desertificação, e também aqueles países em desenvolvimento que têm ecossistemas montanhosos muito frágeis, que esses são os países que devem receber esses recursos, porque são ecossistemas que já são muito frágeis e que sofrem esses impactos.
Professor, então quer dizer, é preciso então não só evitar novos impactos, como também consertar o que já foi feito, ou pelo menos tentar, né? Sem dúvida, Sidney. Olha, nós temos que lembrar, como a reportagem agora há pouco mostrou, que esses acordos eles têm sido, né, buscados a vários encontros, várias conferências das partes que ocorrem. Eu me lembro particularmente de uma das conferências das partes que ocorreu aqui no Rio de Janeiro, em 2012, onde se buscou, né, algumas formas, né, de tentar pensar, por exemplo, no percentual do PIB dos países que pudesse, dos países, né, das principais economias mundiais, que pudesse ser revertido para os países que são aqueles que menos contribuem para a poluição e que podem vir a ser aqueles que mais sofrerão com os eventos decorrentes das alterações climáticas. Mas isso é muito difícil, né? A questão climática, nós diríamos hoje em dia, é muito mais uma questão política, né? A resolução dela é muito mais política, depende muito mais de acordos políticos, acordos que envolvem interesses de mercado. Então, não é um avanço fácil. Enquanto nós continuarmos priorizando o desenvolvimento econômico, em que pese as urgências que estão sendo colocadas pelos países que já estão vivendo os eventos decorrentes dessa variabilidade climática, enquanto continuar isso, os avanços serão bem mais lentos mesmo. Ou, muitas vezes, não se pode nem falar em avanços, né? Como que uma continuidade dos problemas que as economias mais dependentes estão a enfrentar. Professora, vamos falar um pouco agora, então, da questão do papel da sociedade civil. A gente vê muitos protestos pelo mundo, nós vamos ver algumas imagens, e esses protestos, alguns bastante polêmicos, viram destaque na imprensa, e algumas pessoas até questionam um pouco essas ações. E geralmente isso acontece em outros países, a gente vê isso na Europa, vê nos Estados Unidos. Como que a senhora vê essa questão na sociedade brasileira? Os brasileiros se mobilizam, os grupos aqui são menos engajados, ou isso é uma percepção errada que a gente tem? Como que você vê esse papel da sociedade brasileira, do cidadão brasileiro na luta ambiental? Certo. Bom, olha, eu não vou dizer para você que nós somos mais atrasados. No imaginário brasileiro, né, meio que generalizando essa expressão, mas há como que no imaginário brasileiro uma ânsia por esse crescimento, né? Como se nós tivéssemos um destino a trilhar, que implica temos que nos desenvolver, temos que nos situar entre as principais economias mundiais. Então, eu considero que isso é uma barreira, né? Uma dificuldade para que, além desses grupos, que são os grupos, eu diria, os grupos mais organizados em torno, né, de encontrar caminhos para adaptação, que é urgente, pouco isso é discutido na sociedade de uma forma mais ampla. A mídia faz o seu papel, a mídia divulga, a mídia comunica. A universidade é aquela que desenvolve os estudos científicos mostrando o avançar, né, dos problemas que comprometem o clima de um modo geral, mas as medidas adaptativas urgentes e necessárias no âmbito local, ou mesmo de prioridade de investimento, elas ainda estão a desejar. Então, eu considero que essas ações, né, sobretudo das organizações não governamentais, são ações importantes, elas ajudam, elas chamam a atenção para o público, para os governantes, mas nós precisamos trazer esse debate para mais perto da população. Para mais perto dos tomadores de decisão nos diferentes âmbitos. E a gente tem vivido ultimamente aqui no Brasil um entendimento de que as mudanças climáticas, elas são são questões de fundo ideológico e problemas trazidos pela academia. E não é isso, né? Infelizmente. E quem dera fosse só isso, quem dera fosse um problema ideológico e quem dera fosse apenas um problema apresentado pela academia. Não. É um problema social e, como tal, ele tem que ser pensado e enfrentado. Torno a dizer,
nas diferentes escalas de governança, do local ao global. E aqui para o Brasil, essa questão no âmbito local precisa ser urgentemente iniciada, desenvolvida e com decisões tomadas. Professora, entre os motivos desses protestos, muitos são questões locais, como a questão da água. Voltando a essa questão da mítica que a senhora falou, que o Brasil teria um destino a cumprir, que precisaria ainda se desenvolver, também tem um pouco daquela mítica de que esse problema não é com a gente. Tem água, temos florestas, temos matas aí, parece que não é com a gente, esse problema não é nosso. Mas como que isso seria aqui no Brasil? Como aumentar essa consciência sobre esses impactos dessas atividades econômicas? O que as comunidades devem levar em conta sobre essas atividades desenvolvidas aqui? Olha, eu te diria, tem alguns pesquisadores, nos quais eu me situo, entre os quais eu me situo, que eles têm tido uma preocupação com a comunicação de riscos. A comunicação de riscos, ela vai além desse noticiário mais pontual que é feito às vezes pela mídia ou que é feito às vezes também pela universidade. A comunicação de risco é um processo. É um processo que implica num diálogo em como, sobretudo os tomadores de decisão, compreendem as mudanças climáticas, como eles compreendem, como eles veem que o problema não está tão simplesmente, por exemplo, no degelo dos polos. Ele não está lá. O problema é muito mais amplo. Então, é um diálogo de compreender como eles entendem, do papel nosso da universidade em saber efetivamente comunicar os riscos, comunicar a urgência da tomada de decisões, ouvir e ser ouvido, o que não é fácil. Eu digo para você, eu trabalho aqui em municípios do estado de São Paulo, né, de uma região bastante afetada porque tem um rico patrimônio cultural e natural, né? A região que eu diria que fica em torno do Parque Nacional da Serra da Bocaina, e no contato com a sociedade local, com os gestores locais, o que muitas vezes a gente vê, né? Uma dificuldade de compreender que o problema ocorre no âmbito municipal, é ali que se veem as ações por exemplo, de grandes eventos marcados por chuvas intensas em curto prazo, episódios de deslizamento de terra, episódios onde se vêem os rios que enchem, que transbordam, que invadem as ruas, que desmoronam imóveis. Então, fazer com que haja essa associação, que não seja visto como algo pontual, mas como um processo que tem se intensificado e que pede medidas preventivas e corretivas, isso permanece um desafio. Muitas vezes o gestor entende que, olha, trabalhar com medidas corretivas, medidas preventivas, muitas vezes, para os casos dos locais que eu trabalho, muitas vezes isso é infraestrutura, por exemplo, de contenção de macrodrenagem ou de microdrenagem. Fazer bueiros, ligar os bueiros um com o outro, desimpermeabilizar as várzeas por onde os rios correm, os corpos d'água correm. Não permitir corte, por exemplo, não permitir isso, é responsabilidade local. Não permitir corte de talude acima de um determinado ângulo, porque vai favorecer o escorregamento. Controlar as formas de uso e ocupação do solo, porque eu não posso ter moradias em área de risco. E o que a gente mais vê são moradias distribuídas em áreas de risco. Então, essa comunicação ainda permanece como um desafio.
Professora, um dos seus trabalhos aborda mudanças climáticas e risco ao patrimônio histórico-cultural de Ouro Preto, aqui em Minas Gerais, entre montanhas e sujeito a chuvas intensas, diz o seu texto. Nós temos algumas imagens do Morro da Forca que rodaram o mundo no começo deste ano, agora em 2022, e o seu alerta já era de 2014. O que já indicava os riscos já naquela época? Olha, as formas históricas de uso e ocupação do solo em Ouro Preto, né, que é marcada por atividade da mineração, a tipologia, mesmo a tipologia do solo, como esse solo é formado, como ele é constituído, como ele é um solo relativamente raso, né, se tratando de espessura. O que mais que eu te diria? A ocupação de áreas, que eu falei agora há pouco, de áreas que têm uma declividade muito intensa, né? Por exemplo, se eu não me engano, 40% das ocupações em Ouro Preto, elas estão numa declividade muito acentuada, algo em torno de 25% a 30%, é uma declividade que favorece ao escorregamento por ocasião de chuvas intensas. Então, nesse período, que acho que, se não me engano, foi 2014, 2015 que saiu esse texto, nós já tínhamos essas cicatrizes, né? Cicatrizes, eu diria que são marcas de episódios que já ocorreram em Ouro Preto e que mostravam que essas cicatrizes estavam abertas, que elas podiam, de um momento para outro, serem provocadas e levar a novos deslizamentos. Eu estive em Ouro Preto pela última vez, se eu não me engano, em 2019, num evento do SESC aqui de São Paulo, com uma equipe de alunos, né, levados pelo SESC, e nós percorremos Ouro Preto por uns 3 dias, se eu não me engano, percorremos as ruas de Ouro Preto, filmamos, analisamos e percebemos potenciais pontos frágeis, né? Essa fragilidade também já tem sido apontada por órgãos específicos, né, que mapeiam os riscos das formas de uso e ocupação do solo. Então, eu vi esse deslizamento, eu vi com muita tristeza, com muita angústia, com muita revolta. Acho que a palavra é essa, com muita revolta, porque estamos anunciando há tempos, estão sendo anunciados há tempos, e isso não se passa somente com Ouro Preto, né? Isso passa com outras localidades onde os riscos estão evidenciados, as ameaças estão postas, e a gente tem visto a consecução desses riscos em forma de tragédia, porque as medidas necessárias para fazer com que esse risco seja contido, elas ainda continuam a ser desejadas. Professora, aqui em Minas Gerais, nós temos 853 municípios, mais da metade tem menos de 10 mil habitantes. São localidades com características muito rurais e urbanas ao mesmo tempo. E voltando àquilo que a gente já conversou sobre o impacto no cidadão comum, como essas pequenas localidades vão suportar o impacto dessas mudanças climáticas? Esse é um problema muito grande, que ele se aproxima muito do que eu trabalho. Eu trabalho com aquilo que eu denomino de pequenas cidades. Não é cidade pequena, é pequena cidade. É aquela cidade que ela tem uma extrema dificuldade de desenvolvimento nos preceitos do que a gente considera, muitas vezes, como o caminho natural, que seria o crescimento econômico, geração de emprego, geração de renda. Mas eu precisaria de fazer uma observação aqui que eu não concordo muito que esse seja o caminho, sabe? Eu não acho que essas pequenas localidades têm necessariamente que percorrer esses caminhos em busca de um crescimento econômico a qualquer custo. A qualidade de vida que a gente encontra nessas pequenas localidades, ela é desejada. E na Covid a gente viu muito isso, né? Como que muitos moradores de grandes e médias localidades foram para as pequenas localidades como que em busca de um refúgio, em busca de um aconchego, em busca de uma segurança que não se encontra mais nas grandes cidades. Mas as pequenas localidades, como a tua pergunta muito bem diz, elas estão sendo também afetadas.
E a elas é muito mais difícil, porque são orçamentos limitados, são localidades que dependem fundamentalmente de repasses do governo federal. Né? A população que, ainda que seja uma população bastante preocupada, porque com muita identidade com o seu local de moradia, uma visão muito ampla do que é a sua cidade, justamente por ser pequenas cidades. Essa população, ela percebe os riscos, não tem muito como trabalhar com esses riscos, não entende muito bem como lidar com eles. Os gestores dessas pequenas localidades ainda permanecem com dificuldade de fazer consórcios, 2, 3, 4 municípios, em busca, né, de soluções de problemas que lhes são comuns. Por exemplo, na região da Bocaina, nós temos muitos problemas que são comuns a 2, 3, 4 municípios. Isoladamente, o gestor não vai conseguir resolver isso. O prefeito não consegue resolver, ele não tem verba para isso. Então, muitas vezes, trabalhar, por exemplo, com uma macrodrenagem de uma cidade, e lembre-se, essas pequenas cidades, quase todas elas nasceram ao redor de rios. Tanto na região de Minas, quanto na região de São Paulo, a qual me refiro, são cidades antigas que nasceram em torno do rio, que tinham, nos corpos d'água que estão nas suas partes históricas de ocupação, elas tinham isso como uma funcionalidade para a economia, para o transporte, e que propiciaram o crescimento. E são justamente os locais onde essas municipalidades foram assentadas que se convertem hoje em grandes problemas. E um grande problema não dá para ser resolvido sem capacidade de articulação dessas pequenas localidades. A lei é importante, sem dúvida, ela é importante porque ela permite que sejam cobradas dos poderes instituídos a não efetivação de determinada norma, mas isso não é suficiente. Eu compreendo que as mudanças climáticas também não se resolvem somente com técnicas, porque as mudanças climáticas, elas estão afetando particularmente países que têm problemas sociais postos. Basta a gente ver as últimas tragédias, quem é afetado, qual é a população afetada por essas tragédias? São aquelas que estão nas piores condições sociais, que ocupam os piores locais. Então, ou a gente insere essa questão social e trata as questões das mudanças climáticas como um problema socioambiental e não apenas ambiental com respostas tecnológicas. Caso a gente não faça isso, a gente vai continuar a experimentar tragédias. Os riscos estão postos, as populações mais vulneráveis estão identificadas, os locais mais propensos às tragédias estão mapeados, estão colocados. É necessário agora tomada de posição que envolva a participação social. Eu sou uma defensora, você me apresentou no começo, né? Você disse que eu trabalho no curso de gestão ambiental, eu trabalho no programa de pós-graduação em ciência ambiental, mas eu trabalho também no programa que se denomina mudança social e participação política. A participação política em todos os níveis, eu não estou falando exclusivamente em nível político partidário, em todos os níveis é necessário. E a gente tem que começar ontem, nós temos que começar urgentemente a incluir a população, que é aquela que sofre, que sente, que percebe os impactos e que é, sem dúvida, capaz de, junto, né, nesse pensar conjunto, tomadores de decisão, população, instituições, organizações não governamentais, é esse o caminho que eu vejo, Cíntia.
Tá certo, professora. Muito obrigado pela sua presença aqui no Panorama, mesmo que seja uma presença virtual. Eu só queria terminar algo que muitas vezes eu me deparo quando as minhas falas, que as pessoas dizem, mas isso é utópico. Pensar na inclusão da população na tomada de decisão, isso muitas vezes é utópico. Sim, sim, é utópico. Mas que utopia é essa? É a utopia, citando o Galeano, que nos faz caminhar, é a utopia que nos faz agir. Não é a utopia que paralisa, que fala, não, então nós não temos saída. Não, é a utopia que fala assim, as medidas tomadas até agora não foram suficientes. Precisamos pensar em medidas que ainda sejam vistas como utopia, mas utopias que desafiam, que nos tornam capazes de pensar e encontrar caminhos. É claro, isso que eu penso. É preciso começar a fazer, né, professora? Sem dúvida, sem dúvida. É urgente começar a fazer. Urgente, urgente. Tá certo. O Panorama termina agora e agradecemos a entrevista da professora Silvia Zanerato, do curso de Gestão Ambiental e dos programas de pós-graduação em Ciência Ambiental e em Mudança Social e Participação Política da USP, a Universidade de São Paulo. Obrigado também a você que nos acompanhou e até o próximo programa.